A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da TV Vila Velha para mais uma edição do programa Presença Espírita. E são mais de 600 edições, mais de 650 edições ao longo desses 13 anos, levando até você o que o Espiritismo vê, o que o Espiritismo nos ensina a respeito da nossa existência, a respeito dos nossos relacionamentos, a respeito da nossa família, por que nós estamos aqui, para onde vamos, de onde nós viemos, qual o sentido da vida, porque muitas vezes vivemos numa família feliz, nos relacionamos muito bem com todos, outras vezes nascemos numa família muito difícil, com relacionamentos que geram muitos atritos entre irmãos, entre esposo e esposa, porque muitas doenças em crianças muito pequenas, que retornam ao mundo dos espíritos de maneira tão dramática. Essas questões da vida que normalmente nos colocam para pensar, para refletir, o Espiritismo vem e nos explica através dos livros que Allan Kardec codificou, o Livro dos Espíritos, que tem mais de 1000 perguntas respondendo às nossas dúvidas transcendentes, essas nossas dúvidas que trazemos dentro da alma. E o programa Presença Espírita vem, ao longo desses 13 anos, levando até você muitos assuntos. Quantos assuntos nós já não trouxemos à baila aqui no nosso programa? Falamos sobre encarnação, sobre desencarnação, falamos a respeito da família, dos laços de família, da morte, da mediunidade, das múltiplas, das vidas em outros mundos, como é que se dá o processo da reencarnação, da moral do Cristo, enfim, assuntos relevantes, assuntos que nos põem a pensar e que nos põem a refletir. E nesse programa nós trazemos uma convidada que todos vocês já conhecem, que é a Maria da Graça Moura. Maria da Graça, que trabalha na Casa André Luiz, é palestrante espírita e desenvolve várias atividades naquela instituição, e mais uma vez conosco aqui no Presença Espírita. Oi, Graça, seja bem-vinda. Muito obrigada, Silvia. É um prazer estar novamente aqui para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tão gostoso e interagindo de alguma maneira com nossos amigos que estão nos assistindo. Nós temos feito alguns programas em que nós estamos trazendo a visão espírita, o Espiritismo Responde. E estamos trazendo tantas perguntas que vocês mesmos fizeram naqueles nossos tradicionais programas de perguntas e respostas. Estamos fazendo programas mais dinâmicos, programas mais rápidos, porque na vida tudo é muito rápido, na vida tudo acontece de um momento para outro, vocês que têm a vida aí para resolver tantas questões. Então, o programa Presença Espírita encurtou seus blocos e está mais dinâmico, com muitas perguntas, muitas respostas. E vocês podem mandar perguntas para nós na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Vou começar agora com a Graça perguntando: se Deus conhece todas as nossas necessidades, Graça, por que é que nós precisamos orar e pedir? Ele conhece as nossas necessidades muito mais do que nós nos conhecemos. E para entendermos melhor essa nossa conexão com o Pai, nós buscamos nos livros da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, muitas informações que são tão necessárias. Aí nós vamos entendendo
a importância dessa nossa conexão com o Pai, que se faz através da nossa conversa com Ele, com a nossa prece. E Ele sabe das nossas necessidades. Mas o Pai é tão bom que Ele não nos quer seres inativos, que fiquem passivos, que achando que como Ele conhece as nossas necessidades, nós não precisamos expor. Inclusive, muitas pessoas até contestam a eficácia da prece. Não, Deus sabe, eu não preciso. E é exatamente o contrário, que Deus não nos quer seres assim passivos, sem ter uma pensar com a razão, com atitudes, que é importante, é um ato de submissão ao Pai. E aí a gente fica trazendo para a nossa intimidade, Silvia, vamos nos colocando na condição de pais, mães que somos, como é importante e como é bom quando nós estamos conversando com o nosso filho, como nós sentimos bem, como é agradável a nossa conversa. Então, se nós sentimos essa necessidade de estarmos conversando com o nosso ente querido, é claro que, como está no Livro dos Espíritos, na questão das leis de adoração, meu Deus, é maravilhoso. Como você falou, o Livro dos Espíritos, ele é completo. Tudo que a gente quer saber, ele está ali, responde às nossas indagações. E nós temos ali um capítulo todo sobre o valor da prece. Então, essa nossa necessidade de orarmos, de estarmos, então, em conexão com o Pai, é porque vão se abrindo também os nossos canais, nós vamos entendendo mais as respostas do Pai. Esse conhecimento, ele vai fazendo com que também se amplie a nossa visão. Que muitas vezes, mas Deus não está respondendo às minhas preces. Ele não nos deixa sem as respostas. Aí nós vamos entender que as respostas, muitas vezes, não é, Silvia? Elas não vêm como eu estou pedindo, mas como eu preciso. Porque Ele sabe da necessidade real. Então, nesse nosso estudo sobre a eficácia da prece, dessa conversa íntima nossa com o Pai, os benefícios que nós vamos sentindo. E como dizem os espíritos superiores, Santo Agostinho, há os benefícios da prece. Como é bom! E nós vamos, então, sentindo essa necessidade, nós vamos também abrindo a nossa mente, o nosso psiquismo vai também se alterando para melhor. Que a oração, ela nos traz a calma nos momentos que estamos exaltados, que estamos perturbados, né? A vida está um caos. E fazemos uma prece, fazemos uma pausa para conversarmos com Deus. E Jesus nos deixa, né, várias mensagens, vários exemplos da necessidade de nós expormos a Deus as nossas lutas íntimas, as nossas dificuldades. Se Jesus, o Espírito mais puro e mais perfeito, que Deus nos deu como guia, modelo, ele buscava os lugares ermos para se conectar com o Pai. E quando os apóstolos entenderam que Jesus falava desta necessidade, desta ligação com o Pai, foi quando eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E é quando Jesus, olhando para o alto, ele diz: Pai nosso. Então, meus irmãos, Deus sabe
Jesus sabe das nossas necessidades, mas é um ato nosso de submissão à vontade do Pai, nos entregando a Ele com confiança. É verdade, Graça. E os Espíritos também nos dizem que a prece torna o homem melhor. Porque a partir do momento em que ele faz essa conexão com o alto, ele abre esses canais de conexão com as forças superiores da vida, ele vai se desvencilhando daquilo que é inferior, daquilo que é mais grosseiro, ele atrai a simpatia dos bons espíritos. Então, e muitas vezes somos nós e não temos mais ninguém. Então, a conexão com Deus é fundamental para manter o equilíbrio mental, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio espiritual. Então, é uma ferramenta que todos nós cristãos devemos lançar mão todos os dias. Como diz André Luiz, o Espírito, comecemos o nosso dia à luz da oração. Da oração, é verdade. Vamos encerrando esse bloco e já voltamos com o programa Presença Espírita. E nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, neste programa que nós intitulamos O Espiritismo Responde, porque é um programa de várias perguntas e respostas. Mas antes de eu dar prosseguimento à nossa entrevista com a Maria da Graça, eu vou apresentar o livro que nós sortearemos, do médico Alírio de Cerqueira Filho, um lindo livro, Convites Terapêuticos de Jesus, que diz assim, na sua contracapa: o Evangelho de Jesus é profundamente terapêutico. Nele encontramos vários convites à autotransformação. Contudo, não são convites quaisquer, especialmente aqueles que começam com um verbo no imperativo, constituindo-se em convites com vocação, diretamente às nossas consciências. São convites do modelo que a Graça falava, do modelo e guia da humanidade àqueles que ele tem o dever de levar ao Pai, como bem ensinou. Então, se você quiser ganhar este livro, vai deixar uma mensagem na nossa timeline, na nossa página do Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Bom, vamos falar um pouquinho de encarnação na família. Nós sempre encarnamos na mesma família. Dos pilares fundamentais do Espiritismo é a encarnação, a reencarnação. Nós falamos milhares de vezes a palavra reencarnação aqui. Explicamos o modus operandi da reencarnação, contamos histórias, falamos da lei da ação e reação, da justiça divina, que tem a ver com a reencarnação. E muitas pessoas ficam com receio de nunca mais encontrar os seus entes queridos depois que desencarnam, ou que ao voltarem ao planeta Terra numa nova história, se desencontrarem daqueles que amaram, né, dos seus entes queridos. Então eu pergunto para a Graça, nós sempre reencarnamos na mesma família, Graça? Não necessariamente sempre, digamos assim. Por quê? Porque à medida que nós vamos evoluindo, também outros espíritos vêm se agregando à nossa família por alguma necessidade evolutiva. Mas os espíritos amigos nos dizem que, de uma maneira geral, ou quase geral, nós encarnamos por muitas e muitas vezes no meio, no ciclo. No mesmo grupo? No mesmo grupo, pelas afinidades, ou pelas aptidões, ou mesmo tem projetos juntos. Então, aquela família vem e vai por muito, muito tempo reencarnando aquele grupo familiar. Mas, a partir da nossa evolução, nós não ficamos assim com aquela mente restrita de só aquela família. Nós vamos entendendo mais, como nos afirmou Jesus,
a nossa família vai sendo a família universal. Então, por exemplo, vem na nossa família, reencarna alguém que nós não tivemos assim um laço anterior com ele, consanguíneo. Mas houve algo que ele precisou retornar ao nosso núcleo familiar. Ou como nosso benfeitor, ou também como, às vezes, alguma pendência nossa, que ele ficou magoado conosco, alguma coisa que não ficou certa nessa encarnação anterior. E ele, então, nós pedimos à espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, que nós queremos que aquela criaturinha reencarne no nosso meio, se assim permitir o Pai, se tivermos o mérito de lado a lado, para que possamos devolver a essa criaturinha aquilo que nós tiramos dele. Nós vemos muitos casos de Chico, histórias em que, às vezes, aquela criatura foi prejudicada por nós, digamos assim, vamos falar nós tiramos dele bens materiais, chácaras, enfim, qualquer coisa. As riquezas. As riquezas. E então, ele ficou, claro, ele ficou magoado, ele sofreu, ele pode ficar com raiva, nossa, enfim. Como é que nós vamos devolver? Essa criaturinha reencarna na condição de nosso filho e nós, sem sabermos, nós estamos devolvendo a ele, de alguma maneira agora, pelo bem, aquilo que nós tiramos dele, de alguma maneira. Então, não sempre pode acontecer, claro, mas muitas vezes vai chegando no nosso núcleo familiar também outras criaturinhas, muitas vezes para nos darem um suporte que nós estamos precisando. E a lei de Deus, ela é tão sábia, né, Graça, porque ele faz com que se aproxime de nós, muitas vezes, desafeto do passado, de uma forma tão suave, né? Como um filho. Quem é que, ao nascer um filho e que pega aquela criatura tão fofinha, de bochecha rosadinha, sem dentes, tão frágil, que são raras as mães que não se apaixonam por aquela criatura imediatamente. E muitas vezes é um desafeto do passado, que nós tiramos algo e hoje nós devolvemos em forma de amor e às vezes em forma de bens materiais. Quantos pais que não passam uma existência inteira trabalhando para deixar para os filhos grandes fortunas. E muitas vezes essas histórias que a Graça conta, realmente é esse encaixe que faltava para que a lei de Deus se cumpra de uma maneira suave, sem que haja sofrimento. E, Graça, em relação àquelas questões do medo, da gente não se encontrar nunca mais com aqueles que nós amamos, isso jamais vai acontecer, né? Porque aqueles que se amam, mesmo que estejam apartados provisoriamente ou por um tempo maior, eles vão continuar a se amar, porque Deus não separa quem se ama e não separa nem quem se odeia. Ele dá um jeito, né, de juntar aquelas pessoas que se odeiam para que elas aprendam a se amar. A lei de Deus é cheia de amor, é cheia de justiça, e no cumprimento da lei de Deus, Deus não quer que ninguém sofra. Então, o processo da reencarnação, ele vem explicar bem isso, né, Graça? E vem fortalecer os laços. E você falou uma coisa muito importante, que nem sempre esse grupo familiar, ele está todos ali. Às vezes, um que evoluiu mais, ele está mais adiantado, ele caminha, mas não deixa de nos amar. Não deixa também de dar as mãos para nós, né, para avançarmos. E há toda essa bênção do Pai de que ninguém se separa, que estamos separados temporariamente. E nós vemos isso no nosso dia a dia.
Por que que alguém que você não tem um laço, né, pelos laços consanguíneos, mas você tem um carinho por aquela pessoa e você pode passar tempo sem vê-la, mas sempre ela está, né, gravitando em torno de você com amor, com vibrações e carinho. Então, são esses nossos laços que vão se ampliando. E se tivéssemos uma só existência, aí sim seria... Ficaria difícil, Ficaria, né? Muito difícil. Bem, gente, nós vamos fazer um intervalo agora. Nós vamos dar um tempinho de alguns minutinhos e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Estamos aqui nos estúdios da TV Vila Velha, nesta quinta-feira, e hoje estamos no módulo do programa Presença Espírita, o Espiritismo Responde. Vocês podem mandar as suas perguntas na página Presença Espírita Ponta Grossa, que a gente guarda essas perguntas e nos próximos o Espiritismo Responde, nós usamos a pergunta e se você quiser que a gente use teu nome, nós usamos o teu nome aqui na hora de fazer a pergunta. Bem, como eu disse no bloco passado, um dos pilares e bases fundamentais da doutrina espírita é a reencarnação, o retorno à vida material após a estadia no plano dos espíritos, e esse retorno ele se repete temporariamente até que o espírito conquiste uma evolução moral, uma evolução intelectual, capaz de impulsioná-lo mais para frente, quem sabe encarnar em planetas mais evoluídos. E a pergunta que as pessoas nos fazem quando descobrem que somos espíritas é a seguinte: bom, se vocês espíritas dizem que encarnam várias vezes, por que não lembram do passado? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Graça, por que a gente não lembra, hein? De vez em quando a gente tem uns flashes, né? À vontade. Umas lembranças que muitas vezes a gente não quer lembrar, né? É algo assim muito delicado, essa lembrança. E ela é tão, digamos assim, perigosa para nós, que Deus não permite. Há um esquecimento quando retornamos à Terra. Por que Deus nos dá esse esquecimento? Graças a Deus. Porque nós não teríamos condições. Imagine se a nossa vida agora. Temos lutas, dificuldades, temos os nossos conflitos íntimos. E muitas vezes é uma pressão tão grande. Quantas vezes dá até um desespero, meu Deus do céu, quanto problema, quanta luta. Imaginemos, se lembrássemos do passado, não suportaríamos. Então Deus, sabendo das nossas limitações, Ele dá exatamente para nós esses flashes daquilo que nós precisamos, aquilo que é o material, para a nossa construção agora, nessa nova oportunidade abençoada da reencarnação. Ele vai nos dar exatamente o material que nós precisamos utilizar para uma construção nova dentro de nós. Aquele homem velho, intolerante, radical, preconceituoso, isso aí vai tendo que vai se desconstruindo dentro de nós à medida que nós vamos entendendo que nós estamos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, que Deus não se engana. Ele nos coloca no lugar exatamente onde nós precisamos crescer, precisamos evoluir. Então é muito nefasto para nós, seria muito triste lembrarmos. Imagine, Silvia, eu amo meu filho, como você falou, mas
vai que eu comece a lembrar que ele me fez muito mal. E a energia dessa lembrança vai complicar o relacionamento, né? Muito. Imagine um filho que você está ali tratando com amor, com carinho, amando, e de repente você lembrasse que ele foi o teu algoz. Como ficaria? Então, a misericórdia divina nos dá esse esquecimento. É necessário. E para entendermos melhor, buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo do Evangelho. No item 11, temos ali esquecimento do passado. Então, nós vamos entendendo, à medida que vamos adentrando no conhecimento, as coisas começam a se encaixar de uma maneira suave, serena, em que nós vamos entendendo com aquela fé raciocinada as respostas de Deus e aonde Ele nos coloca. E é também, a gente não pode esquecer também, as questões técnicas materiais do próprio cérebro. Nós temos um cérebro que não consegue, ele retém as lembranças, as vivências todas, mas se nós formos pensar, se eu te perguntar, Graça, qual foi o assunto que você falou no último programa, aqui no programa Presença Espírita? Provavelmente você não vai lembrar. A roupa que você usou para vir. Então, o nosso cérebro, ele não se lembra de coisas de pouco tempo. Imaginem nós, essa máquina, lembrar de encarnações milenares. Então, ou da encarnação passada. Então, nós temos uma limitação física. O nosso cérebro material, ele não consegue fazer conexões com o passado de várias encarnações e trazer tudo isso para nós. Imagine a confusão mental, Graça. Não suportaríamos. Não suportaríamos, né? Os espíritos dizem que nós teríamos muitas perturbações mentais por muitos pensamentos superpostos de várias encarnações e várias encarnações. E se nós tivéssemos vivenciados encarnações em que a queda moral foi muito violenta, imagine nós nos lembrarmos de tudo isso, as dores, os remorsos, as sensações de culpa. Então, Deus coloca tudo de uma maneira perfeita para que a nossa reencarnação e a nossa encarnação comece do zero. É como se nós tivéssemos esse livro, com alguns capítulos já escritos, que ficam para cá. E daqui para cá eu começo a escrever um novo capítulo. Até que com a morte, a desencarnação, esse capítulo termina e fica aqui. E eu começo um novo capítulo. Mas tudo está junto numa história só. Cada capítulo, uma reencarnação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Olá, nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. O Espiritismo Responde. É uma maneira nova de nós fazermos o programa Presença Espírita com múltiplas perguntas, múltiplas respostas, perguntas que vocês nos enviaram. E se vocês quiserem continuar enviando, podem mandar através da nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. E nos próximos programas, nós usaremos as suas perguntas e se você quiser, usaremos o teu nome aqui. Fulano de tal fez a seguinte pergunta. Bem, há um termo, é um termo muito espírita, a gente ouve esse termo nas rodinhas, em festas, quando os espíritas estão reunidos, muitos perguntam, será que quando eu morrer eu vou passar pelo umbral? O que me espera no umbral? Vamos nos encontrar no umbral? Então, eu vou perguntar para a Graça, o que é umbral? Todos nós passamos por ele. Que região é essa que os espíritas tanto falam? Então, quando a gente fala de umbral, quem assistiu O Nosso Lar, filme sobre André Luiz, a gente já imagina aquela região
pantanosa, feia, horrível. Vem sempre sentimentos difíceis toda vez que a gente toca nesse termo, umbral, né? Exatamente. De medo. Parece algo pesado já. Então, mas umbral o que é? É um portal, é uma entrada, uma porta de entrada. Então, umbral é essa porta de entrada para um outro plano, para uma outra região. Na nossa casa, quando nós saímos de um aposento e entramos em outro, esse espaço, essa porta, digamos, é um umbral. Nós passamos de um aposento para o outro. Mas nós não dizemos, vou limpar o meu umbral aqui. Não. Mas o que é isso? Umbral é esse portal de passagem para uma outra dimensão, um outro lugar. Então, o umbral, ele tem diferentes regiões. Não quer dizer que o umbral seja aquilo que nós vemos no filme ou essas regiões tenebrosas que imaginamos, né? O inferno de Dante. Não, existem regiões. Nosso lar, ele está no umbral. É como se nós, Silvia, chegássemos, digamos, em Ponta Grossa, que tem a entrada ali, né? Que tem o portal. Então, quando nós entramos ali, há outras ruas que nós podemos entrar por um lado, ir por um lugar, ir por outro lugar. Então, o que acontece? Quando nós desencarnamos, nós vamos passar pelo umbral, porque é essa passagem. Mas aí a gente fala, nossa, mas doutor Bezerra de Menezes, Chico e tal, eles passaram pelo umbral, mas numa região, eles já tiveram essa afinidade com regiões superiores. Porque conforme nós vivemos aqui, nós estamos construindo algum lugar nessas regiões, no umbral, que é essa primeira camada. Então, Silvia, se eu vivo de uma maneira equilibrada, procurando fazer o bem, apesar de todas as imperfeições, limitações, mas eu já estarei magneticamente me conectando a um determinado lugar que eu irei após a minha passagem aqui pela Terra. Ninguém está lá na entrada dizendo, não, você vai para cá, você para cá. Não, ela já é a nossa afinidade. É uma coisa de densidade, de afinidade. Eu vou exatamente para aquele lugar como eu estou vivendo aqui na Terra. Então, não é necessário. A minha própria vivência vai já me conectar com aquele lugar, conforme eu estou vivendo. Se eu vivo para o mal, para a vingança, para o ódio, eu não vou para uma região de paz, de serenidade. Não, porque nada fiz para merecer estar naquela região. O Cristo não disse a cada um segundo as suas obras? Então, o umbral é essa passagem, é essa região que cada um de nós vai para determinada região conforme a sua vivência. É bem interessante. Por exemplo, para que a gente explique de forma prática. Quando a gente chega aqui na TV Vila Velha, nós temos que passar pelos umbrais da porta de entrada, que é uma varandinha, onde tem um interfone, são os umbrais da TV Vila Velha. Quando nós passamos da vida material para a vida espiritual, existe uma transição de mundo material para mundo espiritual. E você disse uma coisa muito interessante. Cada um, com a sua evolução moral, ela vai automaticamente para uma porta de entrada. Então, eu posso entrar por Ponta Grossa por vários bairros.
alguns bairros são melhores, alguns bairros são piores, alguns bairros têm asfalto, alguns bairros têm ruas esburacadas. Então, o que me espera nos umbrais do mundo espiritual? Ruas esburacadas, ruas com rosas e flores, asfaltadas, urbanizadas e iluminadas? Então, essa que é a questão. Então, o psiquismo em torno do planeta Terra, eu posso dizer que são os umbrais para o mundo dos espíritos. E cada um, segundo a sua evolução, vai passar por umbrais, às vezes difíceis, como o de André Luiz. E você tocou num ponto bastante interessante, porque o livro Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que nos conta, né, graças à experiência do espírito André Luiz na chegada no mundo dos espíritos, e ele descreve a situação dele, que foi uma situação difícil, e nós tendemos a generalizar o umbral sempre às vistas do espírito André Luiz. E outros espíritos relataram chegada no mundo dos espíritos, às vezes de forma até mais dramática, né, Graça? E outros de forma muito mais suave. Nós temos que construir a nossa vida, que ela vai ser a nossa desencarnação e a maneira como vamos chegar no mundo dos espíritos é um reflexo da nossa vida, aquilo que a Graça acabou de falar. Bom, Graça, nós estamos encerrando esse programa, eu quero agradecer a sua presença. Você viu como é que passou rápido? Muito bom mesmo, e eu agradeço o convite, e que Jesus nos abençoe a todos, e que possamos, não importa a religião, não tem, esse não é problema, mas que possamos assim, dentro da fé que professamos, mas que a gente possa buscar mais recursos sobre o tanto que a nossa doutrina fala. Eu posso ser um católico, mas eu também nada me proíbe de eu estudar as obras básicas para que eu vou entender muito mais aquilo que às vezes eu não entendo. Nós vamos buscando respostas, né? Que muitas vezes nós não encontramos em outros lugares e que às vezes a doutrina espírita esclarece e às vezes para muitas pessoas não esclarece, porque a pessoa não consegue ainda entender aquilo. Mas uma parte da doutrina espírita que todos entendem é a moral do Cristo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza. E nós vamos nos despedimos, agradecemos pela sua audiência, estaremos no ar na próxima quinta-feira e contamos com a sua participação no nosso programa e na nossa página do Facebook. Até mais!